Olá, graça e paz, tudo bom com você? Nesse vídeo eu quero tratar a respeito de igreja e missões. E eu penso inicialmente em duas passagens do Novo Testamento, a primeira, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, onde Jesus diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz que temos que ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então, a igreja, essa é uma ordem de Jesus para a sua igreja. Logo, a igreja deve se envolver com missões. Mas eu quero começar essa nossa reflexão falando sobre o que são missões, o que é missões. Precisamos entender, inicialmente, que a iniciativa missionária é de Deus. Então, Deus tem um coração missionário, foi ele quem planejou a ideia de missões. Então, desde que o homem caiu em pecado, lá no Jardim do Éden, Deus está buscando o homem. Deus, por exemplo, chamou Abraão para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão seria o pai de uma nação missionária, nação que fosse mensageira de Deus para todas as nações. Então, nós começamos essa questão de missões no Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão para que ele seja uma bênção para as outras nações, e, consequentemente, através de Abraão, nasceu o povo de Israel, que deveria ser uma nação missionária, levando a luz de Deus para as outras nações. Então, Israel foi escolhido para ser o canal por meio do qual Deus alcançaria o mundo. Chegando ao Novo Testamento, Jesus transfere esta responsabilidade para a sua igreja. Várias passagens no Novo Testamento falam da responsabilidade missionária da igreja. Essas duas que eu citei no começo, eu acho que são suficientes para que a gente não tenha desculpas para não fazer missões. Somos chamados a evangelizar o mundo, somos chamados para evangelizar todas as nações. Então, essa ordem nós temos desde o Antigo Testamento até os dias do Novo Testamento. Então, depois que a gente pensa assim, missões começaram no coração de Deus. Foi Deus quem planejou missões. Então, a gente pergunta, o que são missões? E nós respondemos que missões é obedecer à ordem de Jesus, levando a mensagem do Evangelho a todos os povos, nações e criaturas, fazendo discípulos e plantando igrejas, agindo somente no poder e orientação do Espírito Santo. Então, é isso que é fazer missões. É você pregar o Evangelho nas praças, nas ruas, você pregar o Evangelho no ônibus, no metrô, você pregar a mensagem do Evangelho aqui no Brasil e lá fora do Brasil. É você levar o Evangelho ao conhecimento de toda criatura. Alguém disse que evangelizar é como um mendigo que encontra pão em algum lugar e ele vai até onde tem outros mendigos e diz a eles onde é que eles podem encontrar pão. Então, nós temos o pão da vida é Jesus, e nós temos o dever de levar ao mundo esse pão para que o mundo possa dele se alimentar e então o mundo venha a ser salvo. Então, missões é obedecer à ordem de Jesus. Missões é cumprir o ídolo de Jesus, que é levar o evangelho a toda criatura. Jesus disse em Atos 8 que nós devemos evangelizar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, onde nós estivermos indo, vamos à padaria, vamos à farmácia, vamos ao supermercado, vamos à praça, vamos ao campo de futebol. Se nós encontramos alguém que não é crente, o nosso dever é testemunhar essa pessoa a respeito do Evangelho de Jesus. Depois que a gente viu o que são missões, que é obedecer à ordem de Jesus de pregar o Evangelho ao pecador, perdido, uma outra questão aqui é quem é que faz missões. Segundo o Novo Testamento, Jesus entregou a obra missionária à sua igreja. Então, quem é que faz missões? A igreja de Jesus. Nenhuma igreja pode omitir-se. Nenhum crente deve negar a sua responsabilidade. É preciso que a gente saiba que a igreja não pode ser formada por um exército de mudos, mas a igreja tem que ser formada por um exército de gente que anuncia a vinda do general, a vinda do grande rei. O propósito de Deus na igreja é missões.
a igreja tem que manifestar ao mundo a sabedoria e a glória de Deus. E a sabedoria e a glória de Deus são revelados exatamente no Evangelho. Então, a igreja é o canal para a propagação dos eternos propósitos de Deus em Jesus Cristo. A igreja é a transmissora da mensagem salvadora do Evangelho. Então, é essa consciência que a igreja tem, de que ela é chamada para dar testemunho de Jesus aos pecadores. Igreja não é um vazio. Igreja é formada por gente. Então, eu sozinho não sou igreja, você sozinho não é igreja. Eu sozinho sou um membro da igreja, você sozinho é um membro da igreja. Mas eu e você juntos, ao lado de outros crentes, nós formamos a igreja. Paulo usa a metáfora do corpo para falar da igreja, quando ele diz o corpo é um só, mas ele é formado por muitos membros. Assim, a igreja é como um corpo que é formada por muitos membros. Então, o membro individual não é igreja, ele é apenas um membro. Mas quando ele se junta aos outros membros, ele é igreja. Então, a igreja como um todo deve fazer o trabalho de evangelização e também cada membro em particular deve fazer esse trabalho de missões. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que chamava a atenção e causava impacto pela presença de Deus na vida dos seguidores de Jesus. A igreja crescia porque os crentes demonstravam transformação de vida. O grande problema dos nossos dias hoje é que nós temos na igreja muita gente mundana. Temos na igreja hoje muita gente que de fato não nasceu de novo. Temos muita gente hoje na igreja que não tiveram ainda uma experiência de verdade com Jesus Cristo. Temos muita gente na igreja que apenas está na igreja. Gente que nunca se converteu de verdade, gente que está naquele problema citado por Jesus, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então tem muita gente na igreja que não vai entrar no reino de Deus porque não é crente. Então, nós temos na igreja, infelizmente, muita gente que não é crente. E a gente percebe que a igreja, então, é um bom missionário para a gente evangelizar. Você pode imaginar um crente evangelizando um membro de igreja. A pessoa já é membro da igreja, mas eu tenho que evangelizar essa pessoa porque ela não é crente ainda. Então, veja bem, quando uma igreja tem muita gente que não é crente ainda de verdade, como é que essa igreja vai fazer missões? Essa igreja precisa ser alvo de missões, ser alvo de evangelização e não evangelizar, né? Então, quem não é crente não pode evangelizar, né? Então, a igreja do Novo Testamento impactava o mundo porque era uma igreja formada por gente que tinha de fato vida com Deus, gente que tinha experiência com Deus, gente que andava com Deus e, consequentemente, aquele pessoal tinha uma mensagem transformadora para o mundo. Sem missões é tarefa de todas as igrejas, sem exceção. Qualquer igreja que não esteja com esta visão e objetivo não está cumprindo a ordem de Jesus e não pode esperar as bênçãos de Deus, né? Então, se uma igreja não evangeliza, ela é a igreja que está cometendo o pecado da omissão. E ela não pode esperar receber as bênçãos de Deus, pelo contrário. Ela vai receber a repreensão do Senhor porque ela não tem obedecido à ordem de Jesus. Jesus manda a igreja evangelizar, a igreja não evangeliza, então ela vai receber a repreensão de Jesus ao invés de receber as bênçãos de Deus. Então, pensando mais uma vez em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, Jesus promete estar com a igreja que obedece e cumpre a grande comissão. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus promete estar abençoando aqueles que obedecem a sua missão, a sua ordem. A igreja que não se envolve na tarefa gloriosa da missão, de fazer missões, não pode esperar a evidência do poder de Cristo no seu meio. Missões, então, é responsabilidade da igreja e, consequentemente, é responsabilidade de cada crente. Cada crente recebe a incumbência de envolver-se na obra missionária. Então, infelizmente, a gente tem alguns irmãos que têm a ideia de que evangelizar é coisa do missionário, evangelizar é coisa do pastor, evangelizar é coisa da liderança da igreja. Não, meu irmão. Evangelizar é um dever de cada crente. Eu me lembro que eu fui pastor numa igreja, numa certa cidade, e naquela cidade tinha uma boa igreja que não tinha pastor ainda. O pessoal estava sofrendo porque não tinha pastor. E eu dei até uma certa força àquela igreja, passei um certo tempo pregando naquela igreja, dando estudos, ajudando naquela igreja, até que um dia ela pudesse receber um pastor. E quando foi um determinado dia, um irmão lá da igreja disse, pastor, felizmente a nossa convenção olhou para nós e vai mandar um pastor para nós.
Significa isso que nossa igreja agora vai evangelizar. E ainda que ela não evangelize, ela vai ter um pastor para evangelizar, porque afinal de contas a obrigação de evangelizar é do pastor. De fato, o pastor tem que evangelizar. Paulo diz a Timóteo, faça a obra de um evangelista. Então o pastor tem que evangelizar. Mas evangelizar não foi uma tarefa que Deus deu apenas ao pastor, é uma tarefa que Deus deu a toda a igreja. Significa isso que evangelizar é uma tarefa que Deus deu a mim e a você, a cada membro da igreja. Então cada membro da igreja deve se envolver com a obra missionária. Caso contrário, esses crentes estarão cometendo o pecado de omissão. Então, quem é que faz missões? Quem é que faz missões? Toda igreja faz missões. Cada crente deve fazer missões. Cada crente deve fazer missões. Não apenas o pastor, não apenas a liderança da igreja, não apenas o missionário, mas cada crente deve fazer missões. Agora, como uma igreja pode ajudar e participar ativamente na obra missionária? De algumas formas. Então, como é que nós podemos nos envolver com a obra missionária? De algumas formas. Primeiro, nos informando a respeito da obra missionária, nos informando a respeito dos missionários, nos informando a respeito dos campos no Brasil e fora do Brasil. Então, a igreja deve informar-se sobre a necessidade do mundo e o que está sendo feito para alcançar os não alcançados. A igreja não pode ignorar isso. O que está sendo feito para que os incrédulos sejam alcançados? Então, primeiro, ela tem que buscar informação a respeito da obra missionária, saber, quem sabe, através de algum mapa missionário, saber qual missionário está em determinado lugar, ver até a necessidade daquele missionário, ver o que é que ele precisa. Então, a igreja tem que se informar a respeito da obra missionária. Então, veja, a igreja precisa saber que mais da metade das nações do mundo não foi ainda evangelizada. Se acreditamos que Jesus é o único caminho, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, então devemos levar as pessoas até Jesus para que tenham acesso ao Pai. Irmãos, infelizmente, sabe o que acontece? Nós temos na igreja muita gente que arranja desculpa para não evangelizar. Quais são as desculpas? Qual a desculpa? Eu não sei evangelizar. Eu não sei. Eu não sei como começar a evangelizar. Interessante que essas pessoas sabem muito bem dominar a arte de falar de filme, de novela, de futebol, de política e até domina a arte de falar da vida dos outros. Quer dizer, aprendeu a falar tudo isso, só não aprendeu a evangelizar, só não aprendeu a falar de Jesus Cristo. Então, para mim, ou isso é a desculpa do crente que quer continuar no seu pecado de omissão, ou então essa pessoa não se converteu ainda. Então, eu acho que seria importante se informar sobre quem são os missionários que estão no campo, aquilo que eu já falei há pouco. Então, tem um certo campo, quem é o missionário que está lá? Quais os campos a serem alcançados? Quais as condições em que os obreiros se encontram? Então, se informar a respeito dos campos missionários, né? Então, você pode olhar na internet, veja na internet sobre os campos missionários, se informe sobre como é que estão os trabalhos missionários no mundo, sobre os missionários, né? O que eles estão fazendo, o que eles precisam. Se informe a respeito de missões. Em segundo lugar, como a igreja pode se envolver com a obra de missões? Além de se informar sobre o campo missionário, ou os campos missionários, e sobre os missionários que estão lá naqueles campos, a igreja pode se envolver com a obra missionária orando pela obra missionária. A batalha espiritual é realidade nos campos missionários, onde servos do Senhor estão entrando, né? Servos do Senhor estão entrando nesse campo de batalha, campos de guerra, campos do inimigo. Satanás levantará toda oposição ao seu dispor para evitar o avanço do reino de Deus. Por meio da oração, a igreja coloca-se ao lado do obreiro. Mediante a oração, a igreja derruba barreiras, derrota o inimigo, leva a mensagem a alcançar os povos. Então, irmão, você quer fazer alguma coisa por missões? Primeiro, se informe a respeito das missões. Segundo, ore por missões. Ore pelos missionários. Ore para que Deus abençoe os irmãos que estão sendo perseguidos, pela igreja perseguida na Ásia, na África. Vários irmãos estão sendo perseguidos por conta do evangelho, por conta da sua fé. Então, ore para que Deus conceda graça a esses irmãos, para que Deus conceda poder a eles, para que eles permaneçam de pé, levando a mensagem do evangelho de Cristo. Ore por eles, para que eles não desvaneçam na fé, para que eles não enfraqueçam na fé, mas para que eles permaneçam firmes na fé. Ore por eles, pelos missionários que estão entre eles, pelas famílias deles.
Paulo diz que a nós foi dado a graça não somente de crer em Jesus, mas também de padecer por ele. Então, ore, já que eles estão recebendo a graça de padecer por Jesus, ore para que essa graça seja mais abundante na vida deles e que eles não apostatem, não desistam, mas permaneçam firmes no caminho do Senhor. Cada igreja deve ter pelo menos um missionário no coração, adotando para oração, informando-se especialmente sobre o ministério e a vida dele, de sua família, das suas dificuldades e vitórias. Tá, né? Então, você conhece algum missionário? Conhece? Adota esse missionário e ore por ele. Ore por ele, pela família dele. Se você não conhece nenhum, então ore pelos missionários de uma forma geral, ok? Então, quer se envolver em missões? Primeiro, se informe a respeito dos campos missionários e dos missionários que estão lá. Segundo, ore por missões, ore pelos missionários, ore pelos crentes perseguidos, ore por eles. Finalmente, você quer se envolver com a obra missionária? Contribua financeiramente. Reserve um pouquinho do seu dinheiro para enviar para a obra missionária. Quando a igreja tem visão missionária, ela terá prazer em contribuir financeiramente para sustentar esta obra que se tornou tão preciosa e importante. Então, contribua. Como contribuir? Primeiro, através de uma oferta especial, levantada por meio de uma campanha. Isso é a nível de igreja. Então, a igreja levanta uma oferta especial. 2, através de uma parcela mensal, designada para o sustento de um obreiro adotado pela igreja. 3, Jesus, não é 3, ainda faz parte do segundo ponto. Jesus ordenou que a igreja faça missões. São as igrejas que sustentam a obra por meio de suas ofertas. São as igrejas que oram em favor da obra. É das igrejas que o Espírito Santo chama os vocacionados para seguirem para os campos, como o exemplo de Paulo e Barnabé em Atos 13, de 1 a 3. Então, esses dois pontinhos. Como contribuir? Dando uma oferta especial, sendo levantada em campanha especial, ou através de uma parcela mensal que você designa para o sustento de um obreiro. Eu tenho uma grande satisfação de poder fazer isso. Eu, particularmente, eu contribuo com a obra, agora me fugiu o nome, né? Mas já faz um tempo que eu contribuo, Portas Abertas. Eu contribuo regularmente com a comissão Portas Abertas. E é um trabalho, assim, gratificante você poder contribuir, saber que você está ajudando pessoas em várias partes do mundo com aquela sua pequena contribuição. Portanto, meu irmão, minha irmã, fazer missão não é somente trabalho daquele pessoal que está lá com a igreja perseguida, sofrendo no meio deles. Fazer missão é uma tarefa que Deus deu a você também e a mim. Então, aqui mesmo onde nós estamos, podemos fazer missões, evangelizando pessoas que estão à nossa volta, bem como orando pelos missionários que estão lá em campos longínquos, orando por eles, contribuindo para que eles possam permanecer firmes, fazendo essa grande obra do Senhor. Então, meu irmão, não seja negligente para com esse trabalho que o Senhor delegou à igreja, que o Senhor delegou a cada crente. Tá certo? Então, seja um missionário. Seja um missionário. Certamente que onde você está, mas também pensando em lugares longínquos, orando para que Deus abençoe os campos missionários. Então, Deus nos abençoe e Ele abre os nossos olhos para que nós vejamos essa necessidade do mundo e para que nós cumpramos com a nossa responsabilidade. Não deixe de cumprir com sua responsabilidade. Deus te abençoe. Amém.